Olá, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Lerei para nossa meditação neste dia 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Parafraseando a parte inicial, o apóstolo Paulo nos pede para nós não colocarmos o nosso Deus à prova. E à luz desta palavra e de outros textos que lerei, culto presencial agora, queridos, não sei quando poderemos ter novamente. Somos uma igreja de pequeno número e usamos um espaço emprestado exíguo no seu tamanho. Torna-se com isso impossível as nossas reuniões físicas. Como pastor, os tenho na mais alta estima e consideração, e pelos irmãos mantenho uma vida de intercessão diária para que Deus possa ajudá-los muito neste momento de reclusão nos lares. Então, queridos irmãos, a prudência nos conclama a reuniões presenciais somente quando tivermos absoluta condição do não contágio. O ideal só depois de receber a vacina contra o Covid-19. A advertência de Jesus cabe neste momento, como esses dois textos que ele citou, Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus, e repete as mesmas palavras em Lucas 4, versículo 12. A ideia de ter fé, confiança, esse vírus não vai me pegar, pois eu sou uma pessoa muito íntima de Deus, por isso Deus me guardará. Queridos, muitos crentes tomam decisões abruptas, inadvertidamente em nome da fé. Agem por conta própria, achando que Deus está neste negócio. São atitudes primárias e também imprudentes, e pior, pecaminosa, que desagrada ao nosso Deus. Colocar-se em perigo e de forma perigosa é algo que nós estamos fazendo para desafiar a Deus. Como cristão, além de obedecer às orientações bíblicas, devemos obedecer também às leis que nos norteiam, às regras protetivas estabelecidas por grupo de médicos e também pelo governo. Incrível é que a maioria das pessoas que subestimaram o coronavírus agindo com desdém, eu vi até um cidadão inglês totalmente despido, com a máscara somente em sua genitália,
como um deboche explícito ao vírus e também às leis de seu país. Não foi engraçado o que ele fez? Então, esses que estão indo em contramão ao bom senso e à obediência, muitos deles acabaram contraindo o Covid-19, inclusive até pessoas com uma saúde extraordinária não acreditaram na potencialidade deste vírus. E pior é que muitos desses brincalhões que foram incrédulos sucumbiram-se, morreram, contaminados por este vício terrível. Uns suicidaram literalmente porque foram insensatos. E esta é a verdade. Se você, crente, por única responsabilidade sua, não usou máscara de proteção, não se higienizou com álcool gel, não se banhou, ficou cara a cara com uma pessoa sabidamente que estava com vírus e você contraiu o Covid-19 e morrer, não irá para os céus. Esta é a verdade. Sabe por quê? Você suicidou-se. E a Bíblia é clara. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, é santo. 1 Coríntios 3:17. Em Apocalipse 21:8 também diz que nenhum homicida entrará no reino do céu. Tentamos ao Senhor quando pomos em prova o seu poder e a sua soberania. Não podemos brincar com Deus. Um pastor pentecostal na Virgínia, nos Estados Unidos, que costumava carregar cobras venenosas durante os serviços religiosos, na igreja, no campo, em casa, ele foi picado por uma cobra cascavel. O nome dele é um pouco difícil de pronunciar, mas me parece que era Necke-Wolfer, que acabara de completar 44 anos, foi morto por uma cobra que ele tinha possuído por muitos anos, praticamente uma cobra de estimação. Ele foi mordido na coxa quando ele se sentou num culto ao ar livre ao lado desta cascavel. Ele foi levado para a casa de um parente para se recuperar. Mais tarde foi transferido para um hospital local, onde foi declarado morto. Esse pastor acreditava que a Bíblia exige que os cristãos têm que lidar com cobras venenosas para testar sua fé em Deus. Absurdo isso, não é mesmo? Inclusive, este pastor era filho de um pregador que também manipulava cobras e que morreu após a picada de uma cobra, quando este filho tinha apenas 15 anos de idade. Então o filho morreu mantendo uma tradição de família que, sem dúvidas, afrontava a palavra de Deus. Pai e filho foram antibíblicos, morreram na heresia. Eles afirmavam que Jesus Cristo garantiu que entre os sinais que acompanharia os crentes em Cristo estaria o de pegar em serpentes sem sofrer algum mal. Vamos ler o texto que ele se apoiava, está lá em Marcos 16, versículo 17 ao 18, que diz assim:
estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Bem, queridos irmãos, a citação deles estava correta, mas a interpretação e prática deles foram totalmente equivocados, uma vez que Jesus não está no texto ordenando nem admitindo que serpentes sejam brinquedo de estimação de ninguém. Veja a foto deste pastor, uma vez que já foi circulada muitas vezes pela internet, para você ver o quanto era jovem, estava com apenas 44 anos e poderia estar vivo até os dias de hoje se ele não tivesse brincado com a palavra de Deus ou brincado com a sua fé. Por muito pouco, eu quase fui picado por uma jararaca e depois por uma cobra coral, mas tudo involuntariamente, ou seja, eu estava levando telhas para uma construção e capinando um sítio. Deus permitiu que eu visse essas víboras camufladas a menos de 1 metro de mim. Não brinquei com nenhuma delas. Inclusive a cobra coral, eu a parti no meio sem vê-la. Quando bati a enxada numa moita da altura dos meus joelhos, puxei o capim para os meus pés e ali estava quase 50 centímetros da cobra mortal, a coral. Eu agradeci muito a Deus pelo livramento, pois não achei a parte em que estava a cabeça dessa coral, pois ainda conseguiu fugir sem me atacar, graças a Deus. Uma coisa é absolutamente certo, a parte que cabe a você, meu querido irmão e irmã, Deus não pode fazer. Não posso agir com insensatez em nome da fé e confiança em Deus. Já trabalhei numa empresa de economia mista como operador de subestação. Na hora de fazer uma manobra no pátio da subestação, debaixo de fios de alta tensão, religador, transformador, nesta hora eu me munia de todo o equipamento de proteção individual, a luva, o capacete, a vara de manobra. Eu tinha fé, mas não era bobo de brincar com energia elétrica em nome desta fé. Na sala de comando, aí sim, eu ficava à vontade, sem esses equipamentos. Quantas vezes, queridos, presenciei explosão no transformador de alta tensão nesta subestação. Sabe o que acontecia? Pássaro chamado anu preto, aqueles pássaros que possuem um rabo grande, sabe o que eles faziam? Eles, ouvindo aquele barulho peculiar do transformador, como se tivesse muitas abelhas ali junto, eles sentavam numa fase e encostava o rabo na outra fase, que era o neutro, né? E com isso os pássaros morriam através de um curto circuito. A morte era imediata, com um forte barulho de explosão. Na sala de comando, quando eu ouvia aquele barulho, eu já sabia que era um anu preto que estava ali no chão.
E era triste, né, ver aqueles pássaros em chamas. Brincar com fogo não ficou para quem tem fé, mas ficou para os insensatos, os hereges, aqueles que interpretam erroneamente as escrituras sagradas. Eu vi um artista de rua enchendo a boca de álcool e cuspia e tocava fogo, só que parece que ele estava já um pouco cansado, sem força, e ele cuspiu de um mau jeito. E sabe o que aconteceu? O fogo tomou de conta do seu rosto, pescoço e cabelo e foi hospitalizado em estado gravíssimo. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, lemos o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Israel, como nação, estava livre do cativeiro do Egito e caminhando pelo deserto, e não tinha água, e começaram a murmurar contra Moisés, e pior, contra Deus, até mesmo questionando os planos de Deus, como nós vemos isso em Êxodo, capítulo 17, versículo 3. Então, por ocasião, ficou escrito, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, 7. Fica notório, queridos, que de forma incrédula eles questionam a presença de Deus no meio deles, apesar de já terem sido participantes de milagres extraordinários, como a abertura do Mar Vermelho diante dos seus olhos, né? E viram também os seus inimigos sucumbirem-se para sempre. Tentar o Senhor teu Deus é a insistência em querer aplicar testes em Deus, ou seja, duvidar de sua palavra com incredulidade, colocando-a debaixo de testes, como se Deus fosse mentiroso e tivesse que provar mais alguma coisa para nós. Saiba que quando cumprimos a nossa parte, podemos esperar que Deus cumpra a sua parte. Ele disse ao profeta Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1,12. Então, querido, pode confiar no Senhor. Eu gostei de uma expressão de um pregador quando ele disse o seguinte: Deus não desperdiça milagres, ele deixa até mesmo uma parte para nós fazermos. E este pregador, ele cita exemplos bíblicos. Por exemplo, Jesus ressuscita Lázaro, mas ele não tira a pedra. Em João 11:39, ele pediu que alguém tirasse a pedra do túmulo. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas não lhe dá comida. Em Marcos 5:43, Jesus pediu que ele desse de comer. Jesus multiplica os pães, mas não recolhe os pedaços que sobraram. Em João 6,12, ele pede que os discípulos os recolham, ou seja, Deus é contra o desperdício e nós também não podemos jogar comida fora. Jesus dá vista ao cego, mas não lava o rosto dele no tanque. Em João 9,7,
ele mandou que o cego fizesse isso. Ou seja, o cego agora já estava vendo, né? Então ele mesmo podia fazer a limpeza do seu rosto. Queridos, Deus não faz aquilo que o homem comum pode fazer. A parte que me concerne, essa parte é minha. Não adianta transferir a Deus. Outra coisa, tentamos a Deus quando compramos o que não podemos pagar e queremos que Ele pague a conta agora. Não é verdade? E se Deus não paga, ainda reclama, fica murmurando. Não tenho nenhuma dúvida de que o nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar do mal. Mas está escrito que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Lucas 4, versículo 12. Deus promete livrar nossos pés de tropeçar. Entretanto, Jesus não ensinou que o crente deve se lançar do alto de uma montanha ou prédio no vazio ao precipício. Deus livra, mas não posso criar uma situação que cause a necessidade deste livramento. Faz uma besteira, depois diz, Senhor, agora é a tua vez de agir. Compreenderam como nós às vezes tentamos transferir a Deus coisas erradas que fizemos? Eu não posso brincar de colocar o meu Deus à prova. No dia que Jesus estava sendo julgado por Pilatos, este foi advertido pela sua própria esposa. Diz a história, né? Na Bíblia não consta o nome dela, mas diz a história que o nome dela era Cláudia Prócula. Disse ao seu marido, não se envolva com esse justo Jesus, porque hoje em sonho muito sofri a respeito dele. Mateus 27, versículo 19. O sonho desta mulher possivelmente mostrava que o sumo sacerdote, movendo-se de inveja com argumentos e testemunhas mentirosas, tentaria seduzir o seu esposo, levar ou conduzir o seu povo ao erro para matar Jesus. Então, Pilatos, irmãos, ele usou uma estratégia. Ao saber que Jesus é galileu, ele tentou se eximir da responsabilidade e enviou Jesus a Herodes. O governante da Galileia, Herodes Antipas, era o filho de Herodes o Grande. Ele estava em Jerusalém para a Páscoa, de modo que Pilatos lhe envia Jesus. Algum tempo antes, Herodes Antipas mandou decepar a cabeça de João Batista e daí ficou assustado ao ouvir falar das obras milagrosas que Jesus Cristo estava realizando, temendo que Jesus fosse, na verdade, João Batista, né, que teria sido levantado dentre os mortos. Agora Herodes fica contentíssimo com a perspectiva de ver Jesus. Não porque ele estivesse preocupado com o bem-estar do Senhor Jesus, nada disso. Antes, ele simplesmente estava curioso e esperava que Jesus realizasse um milagre diante dos seus olhos. Jesus, contudo, nega satisfazer a curiosidade de Herodes. Jesus não era um artista, um ator, não estava ali para satisfazer o ego deste rei. Ele é o Salvador do mundo e para isso ele veio.
Então Herodes ordenou que os soldados levassem Jesus de volta a Pilatos, mas sem antes vestir Jesus de uma roupa espalhafatosa para que zombassem dele. Esse rei tentou colocar Jesus à prova, brincar de fazer milagres desnecessários, não conseguiu seu intento. Quanto mais nós, cristãos, que temos a palavra de Deus, irmãos, jamais devemos brincar com o que é santo, o que é sagrado. A atitude de Pilatos de tentar transferir não resolveu. Pilatos, queridos, passou para a história como carrasco de Jesus, e a partir daquele acontecimento a sua carreira política foi em decadência dia após dia, né? Foi por água abaixo, e a história comprova que poucos anos depois ele acabou perdendo o seu cargo e foi para o exílio como inimigo perante o imperador. E o que aconteceu com a sua esposa, meus queridos irmãos? Será se esta mulher de Pilatos se salvou? Ela teve um sonho terrível, angustiante com relação a Jesus. Não sabemos, né? E não podemos aí tirar conclusões nossas, mas uma coisa é certa, o nome dela não consta na história da igreja primitiva. Espero que tenha se salvado, né? Como pastor, queremos que todos sejam salvos, mas isto dependia exclusivamente dela, como a salvação é individual, depende de cada um de nós. Saiba, queridos irmãos, que Deus não realizará milagres simplesmente para provar que Ele é Deus. Se Ele fizesse isso, estaria colocando em dúvidas a sua própria divindade. A exemplo do rei Herodes, que achou que Jesus realizaria milagres para atender os seus caprichos, me faz lembrar do que o diabo tentou fazer com Jesus, né? Tentou fazer Jesus passar por testes para provar sua divindade. Jesus simplesmente cita Deuteronômio 6,16, não ponhas à prova o Senhor teu Deus. E em Mateus 4,7 lemos, Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Queridos, encerro esta breve meditação com um pedido. Não se exponha a este vírus, siga as regras, cuide-se, sua saúde é importante e o seu corpo, saiba, é templo do Espírito Santo habitar. Mas neste período de pandemia, até que a vacina surja, mantenha-se unido em Cristo Jesus, fazendo seus cultos domésticos, familiar, diariamente. Eu posso dizer, sigo meu exemplo nesse sentido, porque tenho prazerosamente reunido a família diariamente em oração ao nosso Deus. Mantenha-se unido com seus familiares que residem debaixo do mesmo teto, né? Procurando a harmonia, amando no Senhor, seja zeloso, né? Especialmente com as coisas pertinentes a Deus, e seja firme e constante, como Paulo orienta
os seus irmãos em 1 Coríntios 15, 58, com estas palavras: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não será inútil. Amém? Vamos orar neste momento. Aleluias! Maravilhoso e glorioso Deus, a Ti a honra, a glória e o poder para todos sempre. Só o Senhor é Deus, diante do Senhor trema toda a terra. Agradecemos, Deus, por Tua imutável e gloriosa palavra que nos mostra o caminho sobre modo excelente a seguirmos com segurança. Abençoa as famílias que nos assistem, dando-lhes de Tua graça, bondade diária, ó Pai. Alcança os corações que ainda não se decidiram por Jesus Cristo, Teu Filho. Te peço isso, Senhor, encarecidamente. Promova a libertação nestes lares de toda força satânica, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, a quem oro com gratidão. Amém. Amém. Um abraço saudoso aos queridos irmãos e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Preciso de Ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo Teu nome, Senhor Jesus. Preciso de Ti. Sou criança de colo, não me deixes cair da Tua santa presença, não me deixes sair. Apacenta meu coração, como o Pai se deleita nos seus filhos. See